Olá, irmãos. Seja a bênção do Senhor sobre todos vocês, sobre todos nós. Graças a Deus, Ele nos concede uma nova oportunidade para nos reunirmos em torno da Sua Palavra e estudarmos com a finalidade de aperfeiçoar o nosso conhecimento daquilo que o Senhor nos orienta, suas instruções, e orientados podemos agir no reino de Deus de forma melhor preparados, de tal maneira que a vontade do Senhor não passe despercebida da parte de nenhum de nós. Nós estamos refletindo neste sábado sobre dinheiro. E é um assunto bastante provocador. Sempre que nós falamos sobre dinheiro, nas nossas rodas de conversa, ou mesmo fora delas, é possível a gente contemplar uma certa manifestação de curiosidade e até mesmo de ansiedade por parte dos nossos interlocutores, das pessoas com quem nós conversamos sobre esse tema. E nós estamos nestas reuniões, nesses nossos encontros, no primeiro momento do culto de adoração, aos sábados pela manhã, na primeira parte do culto, nós estamos nos assentando para conversar sobre questões relacionadas a dinheiro por esses sábados. No sábado, 15 dias atrás, nós falávamos sobre o dinheiro como sendo o centro de todas as nossas iniciativas. Não há como pensar, naquela oportunidade a gente estava mencionando, não há como pensar nada na nossa vida, qualquer procedimento ou ação que não envolva compromisso financeiro. No sábado passado nós falamos sobre um detalhe relacionado ao dinheiro que passa pelas nossas mãos, que é o santo dízimo. E a gente vai verificar que a Bíblia fala muito sobre esse tema e o dízimo está sempre presente em todas as Escrituras. O dízimo faz parte da vida dos crentes, em todos os tempos. É uma sabedoria de Deus, é uma orientação de Deus, é uma ciência de Deus, é o querer de Deus. E Ele diz: façam isso para que a minha casa se encha de mantimento, de víveres, de sustento. E isso é bênção para a igreja. Quando a igreja está bem sustentada, bem amparada, bem conduzida, bem preparada. Mas nesta oportunidade, no assunto que falaremos no próximo sábado, dia 8 de julho de 2023, nós vamos pegar uma faceta desse assunto que dizem respeito às ofertas que são consagradas ao Senhor. Ofertas. Dízimo é uma das formas de nós compartilharmos a graça que Deus nos dá na obtenção do nosso dinheiro, na conquista dos nossos bens. E ofertar é uma outra maneira que Deus fala conosco a respeito. Interessante observar aqui,
já de antemão que oferta não é dízimo. E quando alguém usa do expediente de transformar o seu dízimo em oferta, está desviando o seu objetivo. Dízimos são dízimos, ofertas são ofertas. Ainda no sábado passado, alguém na nossa roda de conversa perguntou exatamente isso. E eu posso pegar o dízimo que eu tenho para entregar e levá-lo a uma casa de repouso, a um orfanato, a uma entidade que cuida de pessoas carentes, etc., entregar lá? E a resposta que demos foi: a palavra de Deus diz: tragam os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois a minha casa é que vai cuidar disso. Isso em relação aos que participam da casa do Senhor. Portanto, dízimo é uma porção da nossa renda que nós destinamos à obra do Senhor por mandamento dele, por quantidade certa. E oferta é um valor que também destinamos ao reino de Deus, mas que não tem quantidade certa e que depende da voluntariedade do nosso coração. O nosso texto base, Levítico, no capítulo 7, versos 14, 29 e 30. No verso 14 de Levítico 7 vai dizer assim: e de toda oferta oferecerá um deles por oferta alçada ao Senhor. Oferta levantada, oferta que se faz no meio da congregação. E essa oferta será do sacerdote que espargir o sangue da oferta pacífica. Um tipo de oferta, oferta de paz, oferta de gratidão. E esta oferta, ela vai ser consumida pelos sacerdotes que fizeram o serviço, que atender à necessidade do ofertante, no caso aqui de Israel. Mas não são dízimos, é oferta voluntária que o adorador traz. Os versos 29 e 30 diz assim: fala, Deus falando a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, quem oferecer ao Senhor seu sacrifício pacífico, trará sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. As suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito com o peito trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. Critérios que Deus estabeleceu. Formas, ofertas pacíficas, que são as chamadas ofertas de gratidão, que os filhos de Deus traziam e trazemos ainda hoje, como manifestação da nossa gratidão perante o Senhor. E, repito, não está vinculada a valor certo em relação à nossa renda. É oferta pacífica, é oferta de gratidão. O que a nossa alma desejar oferecer ao Senhor, então oferecemos. Na introdução do nosso roteiro, vamos dizendo que na Bíblia o dinheiro que passa pelas mãos dos crentes é tratado com muito cuidado e há critérios variados para seu uso e aplicações. Todas as necessidades da vida, cuja satisfação dependa de recursos financeiros, bem como o sustento das famílias e das pessoas em geral, e também a manutenção da obra de Deus e os investimentos necessários, e ainda o sustento dos que trabalham com exclusividade em favor dos santos. A Bíblia tem indicações para o suporte financeiro de todas essas áreas. E mais, há separações bem definidas quanto à divisão de nossos recursos
e o destino de cada parte deles. Além do sustento de nós mesmos, as nossas rendas, elas contribuem para o sustento de nós mesmos, mas também contribuem para o sustento da nossa casa, dos nossos negócios, e ainda os nossos recursos devem ser partidos em forma de dízimos, ofertas e esmolas. É a graça que o Senhor nos dá para nós exercitarmos a nossa generosidade. Em relação às ofertas, dízimo já falamos, é uma quantidade certa. E depende, portanto, o dízimo não é grande ou pequeno. Dízimo é a 10ª parte de todo o nosso rendimento. Tudo que se transforme em dinheiro, que vem para a nossa mão, seja do nosso sustento auferido pelo nosso salário, seja de heranças, seja de bens recebidos, uma vez que ele se transforme em dinheiro, nós devemos trazer o santo disso, a 10ª parte disso, à casa do tesouro. Mas em relação às ofertas, na carta aos Romanos, capítulo 13, versos 7 e 8, está escrito assim: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, dê honra. E vocês não devam estar vivendo como devedores de coisa alguma a ninguém. Apenas devam uns aos outros o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Mas de toda forma, relacionado às ofertas, cada um de nós devemos dar o que devemos. Quando nós falamos de dízimo, dízimo é dízimo. Quando nós falamos de imposto ao governo, é imposto do governo. Quando nós falamos de ofertas para o reino de Deus, para a obra de Deus, é oferta voluntária. Quando nós socorremos os pobres, os desvalidos e necessitados, ou aqueles que foram atingidos por alguma catástrofe, etc., são esmolas que nós destinamos a essas pessoas. Quando nós fazemos essas coisas, nós estamos fazendo aquilo que é do nosso dever e que Deus espera que cada um de nós faça. Apenas os dízimos, no caso da fé, eles têm quantidade certa. Assim como os impostos, no sentido da vida em sociedade, também têm as suas quantidades certas. Do mais, nós destinamos a partir da nossa posse, da nossa capacidade financeira e da nossa generosidade, ou seja, do nosso abrir, mover do nosso próprio coração. Na reflexão 1, a gente vai dizer que as informações fornecidas pela Bíblia sobre o ato de ofertar remontam aos tempos de Caim e Abel, a família de Adão. Portanto, lá na primeira geração já houve instrução para a segunda geração, que foi a geração de Caim e Abel, sobre o ato de ofertar. Esse gesto de Caim e Abel nos permitem deduzir que eles fizeram isso por orientação do seu pai, Adão. Eles não inventaram, certamente, o ato de ofertar. Também, eles só conheceram que há um Deus a quem nós devemos dirigir a nossa adoração, inclusive com as nossas ofertas, aprenderam isso com seu pai. Inclusive, porque eles assumiram atitudes semelhantes. Veja só, tanto Caim quanto Abel, ambos ofertaram. Ambos apresentaram a Deus oferta em adoração.
Se não fosse uma instrução, um certamente faria, mas não necessariamente o outro. Mas se os dois fizeram, é porque os dois tinham a mesma orientação, porque ambos, Caim e Abel, eram filhos do mesmo pai. Aliás, sobre esses dois homens, importante destacar que, apesar da Bíblia se referir a eles uma única vez, é de se crer que ofertar era uma prática rotineira deles. E mais, a conduta de cada um é que resultou na aceitação e rejeição das suas respectivas ofertas. Abel teve a sua oferta aceita, Caim teve a sua oferta rejeitada. E essas ofertas foram aceitas no caso de Abel e rejeitadas no caso de Caim, porque primeiro foram aceitos os gestos deles. Foi a conduta deles ao longo do tempo ofertando, vivendo na vida diária, foi que fez a oferta ser agradável. Há um pensamento comum de que as ofertas foram rejeitadas por causa da qualidade delas. Porque a oferta de Abel, por exemplo, usa-se dizer que a oferta de Abel não tinha sangue, não tinha oferenda de animais, portanto era fruto da terra e assim não foi aceita. Não, a Bíblia não fala disso. Pode verificar a leitura atentamente. Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Rejeitou Caim, primeiro rejeitou o ofertante e, por conseguinte, rejeitou a oferta. Em relação a Abel, Deus aceitou o ofertante e, por conseguinte, se agradou da oferta dele. Não é? É isso que nós lemos. O ato de ofertar, eles fizeram com base na mesma instrução que haviam recebido do seu próprio pai. Mas a conduta, o caráter de cada um deles foi que pesou, de maneira que as ofertas não tiveram ambas a aceitação de Deus. Olha o que diz o texto, Gênesis capítulo 4, versos 3 ao 6. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura. E atentou Deus para, presta atenção, e atentou Deus para Abel e a sua oferta. Mas para Caim e a sua oferta não atentou, não aceitou. E dessa maneira, Caim se rebelou contra o seu irmão. Abel não tinha nenhuma responsabilidade. Era a conduta de Caim que havia provocado a rejeição da sua oferta. Mas mesmo assim, ele se rebelara. E olha só, e aí o semblante de Caim decaiu-lhe. Olha o que diz o verso 6. E disse o Senhor a Caim: por que te iraste? E por que decaiu o teu semblante? E o verso 7, interessante que ele conclui: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. Entenderam? Então, Caim era o problema, não a oferta que ele trouxe. Caim não estava fazendo o que era bem. Isso nos remete à seguinte conclusão: não é a nossa oferta que vai atrair a bênção de Deus para nós. É a nossa conduta diante de Deus que vai atrair a bênção de Deus. A nossa disponibilidade, a nossa abertura para Deus, a nossa condução da nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Não é a quantidade, não é a oferta em si. Repito, que atrai sobre nós a bênção de Deus, mas
a nossa sinceridade, a nossa obediência, a nossa submissão, o nosso caráter diante do Senhor. E na sequência 1, a gente vai dizer que milênios depois de Caim e Abel, Deus falou com Moisés e deu-lhe orientações pontuais sobre o que deveria falar com os israelitas sobre a prática de ofertar. Além dos dízimos que deveriam ser trazidos e entregues ao sacerdote, que a gente cita aí Deuteronômio 14 e o verso 22, que diz assim: certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Além dos dízimos, também eles deveriam trazer ofertas de gratidão, de alegria perante Deus, de paz. O que nos deve chamar a atenção é o fato de que a oferta trazida pelo fiel e apresentada a Deus em agradecimento pelas bênçãos recebidas, apenas uma parte dessa oferta era dedicada ao sacrifício a Deus, porque uma outra parte do animal, com indicações específicas de quais partes do animal seria, era separada para o sustento do sacerdote e da sua família. Então, não apenas o dízimo para o sustento da casa do Senhor, mas também as ofertas. Como já lemos no capítulo 7 do livro do Levítico, agora os versos 32, 33 e 34 diz assim: também a espada à direita, falando aqui da parte dos animais, dará ao sacerdote por oferta alçada, levantada no meio de vocês. Isso das vossas ofertas pacíficas, voluntárias. Aqueles dos filhos de Arão que oferecer o sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a espada à direita por sua porção. Entende? Seria dos levitas. A parte do animal que era ofertada perante o Senhor, uma parte seria para o sustento dos levitas, sacerdotes, que também fazia parte do rol dos levitas. Porque o peito movido e a espada alçada tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Então, as ofertas pacíficas, parte era oferecida a Deus em gratidão e parte era para o sustento da casa sacerdotal e, por conseguinte, dos levitas. Na reflexão 2, a gente vai dizer que além das ofertas apresentadas com fundamento na prática da gratidão, de cujas ofertas parte se destinavam, como já dissemos, aos levitas, Deus ordenou Moisés que recolhesse também dos israelitas outros tipos de ofertas. O que nós chamamos de campanha. Vamos fazer campanha para construção, para reforma. Vamos fazer uma campanha para juntar cestas básicas, para socorrer pessoas inserida num contexto de fragilidade, de necessidade. Então, lá Deus fala com Moisés que levantasse, que tirasse, que pedisse dos israelitas outras ofertas. E a gente vai encontrar isso, Deus falando com Moisés. Essas ofertas do capítulo 25 do livro do Êxodo, por exemplo, que a gente cita
eram ofertas destinadas para investimentos. É o que encontramos Deus falando a Moisés para construir o tabernáculo. Com quais recursos ele ia construir? Ele deveria pedir aos irmãos para que doassem variados materiais, de acordo com a disponibilidade de cada um naquele momento: ouro, prata, cobre, madeira, além de outros vários produtos ou materiais. Interessante, irmãos, que Êxodo capítulo 25, pontuar aqui que nesse momento da vida dos israelitas, nesse momento eles estavam no deserto. Eles não estavam na terra ainda. E eles saíram do Egito com o povo escravo. Mas como era daquele tempo, certamente acessível, olha que foi pedido para que os filhos de Israel dessem a Moisés para a construção do tabernáculo lá no deserto. Esse era um tabernáculo móvel. Esse tabernáculo ele era estabelecido quando o povo, as tribos paravam na sua caminhada, e ele era levantado, recolhido, desmontado quando eles saíam da sua caminhada, do seu lugar de parada, para caminhar para outro destino. Mas no capítulo 25 do livro do Êxodo, a partir do verso 1, diz assim: falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que tragam uma oferta alçada. Ofertas, uma campanha que Moisés fez com os israelitas. Era para ele fazer isso. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Entenderam? Não tinha quantidade. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta que tomareis de cada um: ouro, prata, cobre, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiros, tintas de vermelho, peles de texugos, ou melhor, texugos, madeira de cetim, e além de azeite para a luz lá dos candelabros, do candeeiro, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso, pedras sardônicas, pedras de engaste para o éfode e a roupa do sacerdote, não é? E me farão um santuário, e eu vou habitar no meio deles. Conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Veja só, era um povo que estava no deserto. Eles não tinham casa para morar. Eles não tinham plantação de onde colher os seus produtos para a sobrevivência. Eles não tinham onde trabalhar. Eles estavam caminhando. Eles eram viajantes. E no meio de uma viagem, Deus fala com Moisés, e Moisés pede todos esses produtos, todos esses materiais, e Moisés conseguiu, eles tinham, e eles voluntariamente ofereceram, e Moisés constrói o tabernáculo. Ofertas voluntárias, numa campanha por uma finalidade de investimento. Aliás, nós estamos investindo, faz tempo investindo no sentido de ter um lugar onde nós podemos nos reunir para adoração. Isso é investimento que nós fazemos. E nós devemos estar atentos para o que nós estamos contribuindo. Qual é a nossa participação no investimento que nós estamos fazendo? Não é? Devemos pensar nisso. Na sequência 2, nós vamos dizer que as ofertas alçadas, ou as levantadas entre os irmãos, as campanhas, como nós vamos dizer, e destinadas para finalidades específicas da obra do Reino de Deus, não devem ser confundidas com dízimos. Dízimo, ninguém deve pegar o seu dízimo e entregá-lo como oferta. Ninguém deve fazer isso. As ofertas são pontuais
e são apresentadas a pedido da igreja ou não. E elas são apresentadas além dos dízimos. Nós devemos apresentar a nossa oferta e isso não é uma alternativa. Ou eu dou a oferta ou eu entrego o dízimo. Não, eu dou a minha oferta e devo entregar o meu dízimo. E sobre a oferta, Paulo escreve aos Coríntios dizendo: cada um contribua segundo propôs o seu coração. 2 Coríntios 9, verso 7. E que faça isso com alegria, não com tristeza, e que não faça isso por obrigação, por uma necessidade, porque Deus ama quando nós ofertamos com prazer, com alegria. E para concluir, na reflexão 3, ofertas alçadas, também chamadas de ofertas voluntárias, será sempre um nobre gesto do fiel servo do Senhor e deverá ser apresentada com alegria e voluntariosamente, porque disto Deus se agrada. Olha sobre isso que ele fala através do profeta Jeremias no capítulo 29, verso 11. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que é que nós esperamos? Nós esperamos a bênção de Deus. E é isso que Deus quer nos dar bênção. E para isso nós devemos disponibilizar dos recursos que estão nas nossas mãos, disponibilizar para a obra do reino de Deus e fazer isso de forma abundante. Deus ama aquele que faz a sua oferta voluntariamente e com alegria. Portanto, sobre ofertar, irmãos, cada um de nós deve imitar o poeta de Israel, quando ele pensava naquilo que ele recebia de Deus. Ele perguntava para si mesmo: o que eu posso dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O que eu posso dar ao Senhor? Cada um de nós pense. Vamos tirar o que é santo da nossa mão, dar com alegria, trazer com alegria. E Deus terá bênçãos abundantes para nos dar para todos nós. Deus nos abençoe com bênçãos inefáveis e que a nossa generosidade seja manifesta e conhecida diante de Deus e do seu reino, contribuindo, entregando o nosso santo dízimo com alegria e trazendo as nossas ofertas, tudo com a finalidade do bem-estar e da prosperidade do reino de Deus entre nós. Deus nos abençoe. Amém.